Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a restrição dos vistos da delegação brasileira para a ONU, hein? Olha que coisa, a gente falou que isso ia acontecer e parece que está acontecendo mesmo. O Lewandowski e o Padilha, pelo menos, não conseguiram ainda o visto para ir nas Nações Unidas, né? Não que faça alguma diferença, porque a verdade é que eles estão indo mais para fazer birra mesmo, para poder dizer que tá vendo, indo como parte da delegação brasileira, o Trump não pode me negar o meu visto, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ali Lula e os 40 ladrões, Cachaceiro sempre arruma confusão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, o governo Trump está restringindo vistos para a ONU, a gente falou sobre isso, né? Alguns países ou não vão receber os vistos ou vão ter vistos limitados, né? Então, isso está sendo previsto para o Irã, para o Sudão, para um monte de países, inclusive o Brasil, por conta das brigas do governo Lula, por conta da violação de direitos humanos aqui no Brasil com o julgamento do Bolsonaro, né? E aí, a gente falou sobre isso, e agora parece que confirmaram que ainda não receberam todos os vistos que haviam sido pedidos. A gente sabe que algumas pessoas receberam visto. Por exemplo, o Haddad recebeu visto. Por que o Haddad recebeu visto? O Haddad é um idiota, mas o Haddad, a verdade seja dita, ele não estava envolvido com a questão do Mais Médicos, que realmente é um motivo absurdo, é um programa que não tem lógica nenhuma, é um programa de escravização de pessoas, né, os Mais Médicos cubanos. Então, em princípio, não tem nada a ver com isso. E também não tem nada a ver com o julgamento do Bolsonaro. Então, o Haddad é um caso clássico de pessoa no governo Lula que, assim, é ruim, é uma pessoa que não deveria estar no lugar que está, mas os Estados Unidos não tem motivo, pelo menos até aqui, para tirar o visto do Haddad, né? E agora, só que outros estão com problema. O Alexandre Padilha, que foi o cara que fez o Mais Médicos, aquele programa de escravização de cubanos, que é terrível. Veja, não me entenda mal, tá? Eu acho muito engraçado ele falando assim, não, mas o Mais Médicos é um sucesso porque atendeu um monte de gente. É a mesma coisa que dizer que, não, mas a escravidão no Brasil foi um sucesso porque colheu um monte de colheitas, um monte de coisa. Não, pô, não tem lógica isso. O Mais Médicos é um programa de escravização. Ter médicos no interior é algo ótimo, mas não os médicos cubanos, que eram escravos do regime cubano, né? Isso é escravidão. Isso não é um programa de saúde, é um programa de escravidão, né? Então, o Padilha está sendo sancionado por isso, e também o Lewandowski, no caso, pela atuação dele no STF, na perseguição a Bolsonaro e à direita aqui no Brasil, né? São os dois que aparentemente não têm visto ainda. O resto da comitiva não tem problema aqui. Integrantes da comitiva do governo brasileiro que vão à Assembleia Geral da ONU em Nova York ainda não receberam suas autorizações. Aqui eles não falam quantos que são, né? Uma semana antes do início do debate geral da Assembleia Geral da ONU, vocês sabem, o debate começa no dia 22, na segunda-feira que vem. Então falta uma semana para isso, e esses vistos ainda não saíram, né? Várias pessoas do governo Lula pediram solicitar esse visto, e veja, quem é oficial do governo tem um visto separado, um visto próprio para isso, quem trabalha na ONU tem um outro tipo de visto, tem vistos diferentes para várias pessoas lá, né? Mas basicamente você tem o Lula tem o visto diplomático, ele vai entrar, não tem problema, mas outras pessoas da equipe, nem todos conseguiram ainda os vistos. E pelo que a gente está entendendo, é o Padilha e o Lewandowski, né? Diplomatas dizem que o visto do Lula está mantido e esperam que outros possam ser concedidos em cima da hora. Uma forma da gestão Trump constranger a delegação brasileira. Ou seja, como eu já falei para vocês, pelo acordo da ONU, os Estados Unidos têm a obrigação de fornecer visto para quem vai à Assembleia Geral da ONU. Mas ele pode conceder vistos restritos, ele pode conceder vistos em cima da hora, não tem nada que impeça isso, né? O governo brasileiro poderá, se houver restrições sérias ao país, abrir um procedimento arbitral dentro da própria ONU, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Isso daqui, é lógico, é mais uma coisa que eu acho muito engraçada. Não, vamos entrar na justiça, na própria ONU, não sei que ela vai adiantar o quê, meu amigo? Vai adiantar o quê, no final das contas? Esse pessoal finge que não percebe a assimetria enorme que tem entre Estados Unidos e Brasil, né? Há 10 dias, Trump colocou em dúvida a concessão dos vistos diplomáticos ao Brasil. Ele foi questionado na Casa Branca se haveria banimento da delegação brasileira. Veremos, ele respondeu. O governo brasileiro mudou radicalmente para a esquerda, está fazendo muito mal, o que é verdade, né? A Associated Press havia noticiado que o governo Trump avaliava impor dificuldades para a viagem e até negar vistos a delegações oficiais do Brasil, Irã, Sudão e Zimbábue.
após negar os vistos para a Autoridade Nacional Palestina. Ou seja, isso aqui já mostra um caso, né? Ou seja, os Estados Unidos já está sendo processado na ONU por negar visto para a Autoridade Nacional Palestina. E ele está preocupadíssimo com isso. Trump nem dorme de preocupação com esse processo na ONU contra ele, né? O Itamaraty confirmou que há pendências, mas não apresentou nessa segunda-feira, 15, um panorama de quantos vistos faltam ser emitidos. Então, essa é a dúvida. Ele está dizendo aqui que nem todos os vistos que foram solicitados foram entregues, mas não disse quantos. E agora a gente fica sabendo aqui, ó, essa notícia aqui é de Portugal, tá? Ó, Itamaraty confirma que 2 membros do governo aguardam autorização para viajar a Nova York. Então, assim, eles estão querendo fazer um choro aqui, ai, que o Trump não quer deixar os membros do governo, da comitiva na ONU entrarem, coisa e tal. E, na verdade, são 2 membros só, é o Lewandowski e o Padilha, são só esses 2. Eles querem fingir, eles querem criar um incidente diplomático por causa desses 2 caras que não têm nenhum propósito de ir a Nova York, e que estão indo a Nova York só para poder dizer, aí, tá vendo? Tá vendo? O Trump suspendeu o meu visto, mas eu vim do mesmo jeito, porque ele foi obrigado a me dar o visto por causa das Nações Unidas. Tá vendo como é que eu sou mais esperto que o Trump? É só isso que esse pessoal quer. Lewandowski tem absolutamente 0 propósito de ir na Assembleia Geral da ONU, Padilha tem 0 propósito de ir na Assembleia Geral da ONU. Então não tem lógica nenhuma isso daí. Isso não impede o Brasil em nada. Eles estão chorando aqui, dizendo que, ai, que tá faltando ainda documentos. Eu espero que o Trump não emita mesmo esse documento para esses 2, porque não merece, né? Mas se emitir, vai ser em cima da hora, com certeza. O diretor de Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse em conferência à imprensa que tinha indicação de que os vistos ainda não teriam sido concedidos e de estarem em vias de processamento. Recordou que uma possível recusa de visto representa uma violação legal por parte dos Estados Unidos, mas informou que não quer dizer que ele não ocorra. Ou seja, né, pode ser que realmente seja negado. Segundo o diplomata brasileiro, no decorrer da reunião das Nações Unidas, por consequência do anúncio da supressão de vistos a autoridades palestinas por parte da ONU. Então, repara, toda essa discussão aqui foi já no comitê da ONU reclamando do Trump já. Então, assim, o Trump não está nem aí para cancelar esses vistos, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, o que a gente tem de informação aqui é que o Haddad era um que estava sem visto e recebeu o visto, não teve problema. Aqui, ó, ao menos 2 ministros de Estado, Alexandre Padilha e Ricardo Lewandowski, tiveram visto pessoal e de seus familiares cancelados nas últimas semanas como medida punitiva pelos Estados Unidos pelo embate com o governo Lula. Não, foram coisas diferentes. O Padilha perdeu o visto dele por conta das violações de direitos humanos ao ajudar a escravidão de Cuba, e o Lewandowski perdeu pelas violações dos direitos humanos devido à ação dele no TSE, no STF, contra o Bolsonaro, né? Então são motivos diferentes, não tem nada de briga com o Lula. Quem está brigando com o Trump é o Lula. O Trump está brigando contra a injustiça aqui no Brasil, contra a violação de direitos humanos aqui no Brasil, né? Enfim, vamos ver se isso vai acontecer, como é que vai ser esse negócio. No mínimo já ficou estranho. E eu acho muito engraçado que o Lula tá todo crente que vai chegar lá e vai bater no Trump. Vai chegar na Assembleia Geral e falar mal do Trump, porque é o primeiro a falar, né? Vai falar mal do Trump. Ele só esqueceu que o Trump fala logo em seguida, né? Vamos ver quem é que vai dar a última palavra nessa história aí. Eu acho que vai ser o Trump, pelo motivo que é o último a falar nessa história, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa Assembleia das Nações Unidas aí. Eu adoraria que o Trump negasse para todo mundo, mas eu acho que ele não vai fazer isso não. O Lula está garantido já, o Haddad conseguiu também. Acho que vai ser só o Padilha e o Lewandowski que vão ficar de fora no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.